mais um vídeo aqui sobre o nosso curso de Python. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um assunto muito importante, que é a definição de variável categórica e variável contínua e qual é a diferença entre elas, tá? A gente realmente precisa entender esse conceito aqui quando a gente entra na parte de análise de dados, na parte de machine learning. A gente realmente precisa entender o que é uma e o que é a outra e qual que é a diferença entre elas, porque isso afeta diretamente aqui nos nossos estudos, tá? Bom, eu peguei duas definições aqui do Google, tá? Sobre variáveis contínuas e variáveis categóricas. Uma variável categórica é uma variável que pode assumir apenas um número limitado e geralmente fixo de valores possíveis, atribuindo cada indivíduo outra unidade de observação a determinado grupo ou categoria nominal com base em alguma propriedade qualitativa, tá? E uma variável contínua é uma variável que pode assumir qualquer outro valor dentro de um intervalo. Uma variável contínua assume um número infinito de valores possíveis dentro de um determinado intervalo. Bom, é bom aqui deixar claro uma coisa, quando a gente for, aqui já puxando um pouquinho mais de um assunto avançado, tá? Quando a gente for fazer análise dos dados, a gente consegue utilizar aqui variáveis categóricas, tá? Do jeito que elas vêm, meio que padrão, mas para utilizar modelos de machine learning, a gente precisa transformar essas variáveis categóricas em variáveis numéricas, que é o que a gente vai aprender no futuro, tá? Como que fazer isso, que ter aqui no Python é bem simples de fazer, mas é bom ter isso em mente, tá? Bom, então aqui geralmente, eu acho que eu vou importar as bases, que eu acho que é mais fácil aqui pra gente mostrar, tá? Aqui eu vou importar o Pandas pra gente conseguir ler uma base de dados que eu tenho aqui, que eu fiz o download, tá? Do Kaggle, que é essa base Hospital Red Admissions. Eu vou rodar aqui, tá? E vou dar um head aqui nela. Esse head, ele mostra, eu coloquei aqui pra mostrar os 15 primeiros itens que a gente tem aqui dentro da nossa base de dados, tá? Bom, vamos lá. Essa base aqui ela é bem interessante porque a gente já começa com essa variável idade, age. Porque o que acontece? Age geralmente é uma variável contínua, só que aqui ela está agrupada. Se você ver, ela está em grupos. Ela está entre 70 e 80, entre 50 e 60 e 40 e 50. Se ela tivesse 42, 43, 44 e fosse uma variável que tivesse a continuidade, a gente ia verificar que ela é uma variável contínua. Mas como, deixa eu até mostrar aqui especificamente ela, dfage.value underline counts, para fazer a contagem de quantos dados que a gente vê que ela está em determinados grupos. Isso é como se a gente estivesse categorizando essa variável, tá? Então, a gente também consegue categorizar variáveis contínuas, que é realmente a gente pegar variáveis que são numéricas e transformar isso em grupos, tá? Como aqui, por exemplo, a variável idade. A idade, se ela tivesse, como eu falei anteriormente, se ela tivesse um valor contínuo, se não tivesse em categorias, ela seria uma variável contínua, mas a gente transformou essa variável contínua, aquela zeta veio transformada, né, em grupos. Então a gente vê que aqui 70, 80, 60, 60. Então essa é uma variável categórica, porque a gente tem grupos, a gente tem categorias da variável idade, tá? Quando a gente olha aqui time in hospital, essa é outra variável interessante, eu até já tinha rodado aqui para a gente vê que ela é uma variável contínua, que ela vai do 1 até o 14. Mas a gente pode também utilizar essa variável, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas apesar de ela ser uma variável contínua, que ela vai de 1 até 14, a gente não tem muitos valores dessa variável, então a gente talvez consiga usá-la como uma variável categórica. Quando a variável contínua não possui muitos valores, ela pode aqui ser um agrupamento, ou ela também pode ser realmente esse número, só que como não tem muitos valores, a gente pode utilizar essa variável como uma variável categórica. Só que aqui quando a gente vê, ó, vamos ver essa variável número underline lab procedures, a gente vê que aqui a gente tem valores 72, 34, 45, ela é uma variável contínua, ela começa do 1 e vai subindo, e ela pode ir até infinito, aqui como a gente consegue ver. Só que, como ela é um número muito grande, e a gente vê que a gente tem uma grande distribuição entre esses números, a gente não pode utilizá-la como categoria do jeito que ela está aqui. Ela é uma variável contínua. Caso a gente quisesse utilizá-la como categórica, a gente teria que transformar essa variável, por exemplo, em ranges, de 0 a 10, de 11 a 20, assim a gente poderia utilizá-la como uma variável categórica, mas aqui a gente vê que ela é uma variável contínua porque ela é uma variável que vai do 1 até infinito, tá? Aqui a gente tem outras variáveis que deixar uma coisa também bem claro, tá? Não é porque uma variável é numérica que ela é uma variável contínua, tá? Ela também pode ser uma variável categórica, como eu falei anteriormente. Tudo depende aqui da situação. Se ela é uma variável que ela é muito grande, geralmente a gente transforma ela pode ser considerada uma variável contínua, só que uma variável numérica, caso tenha poucos dados, a gente também pode utilizá-la como uma variável categórica, tá?
Outra coisa importante a gente analisar, todas essas variáveis de texto aqui são variáveis categóricas, tá? Porque a gente está transformando, a gente está dizendo que aquele valor é uma categoria. Por exemplo, aqui a especialidade médica. Aqui a gente tem missing, outro, internal medicine. Então a gente tem certeza aqui que isso daqui são categorias de valores, tá? Então sempre que é uma string, não é um valor numérico, variáveis com string não podem ser valores contínuas, tá? Todas as variáveis que são textos, elas sempre são categóricas, tá? Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Variáveis textos são categóricas e variáveis contínuas são numéricas, mas nem toda variável numérica é contínua. Também podemos ter variáveis numéricas categóricas, tá? Então aqui todas essas variáveis, medical, diagnóstico 1, diagnóstico 2, diagnóstico 3, são todas variáveis categóricas, porque elas são texto, e aqui a gente está fazendo categorias, como por exemplo, teste de glicose. Aqui a gente tem todos os valores não, mas provavelmente tem alguns valores sim aqui dentro dessa base de dados. Então são duas categorias, categorias não e categorias sim. E isso para todas as outras variáveis aqui, tá? Bom, eu acho que eu consegui passar aqui para explicar o que é uma variável contínua e uma variável categórica, tá? A gente tem que prestar atenção nisso que eu falei anteriormente. Toda variável categórica, todo texto é uma variável categórica, mas nem todo número é uma variável contínua. Geralmente, números grandes são variáveis contínuas e números pequenos a gente pode utilizar como variáveis categóricas, tá? Então, acredito que seja isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar algum comentário, me mandar mandar uma mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn está aqui na descrição, tá? Se inscreve no canal, dá um like, que eu vou continuar postando aqui vídeos sobre Python, SQL. E é isso. Um abraço.